Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá, e hoje vamos iniciar uma nova paraxá, a paraxá 48, de nome Shoftim, e quer dizer juízes. Essa paraxá inicia no capítulo 16, versículo 18 de Devarim, Deuteronômio, e vai até o capítulo 21, versículo 9. A primeira aliá inicia no capítulo 16, versículo 18, e vai até o capítulo 17, versículo 13. Antes, vamos abrahar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bara banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Designem juízes e oficiais para todos os seus portões nas cidades que Adonai, seu Elohim, dá a vocês. Tribo por tribo, eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês. Não plantem nenhum tipo de árvore, como um tipo de poste sagrado, ao lado do altar de Adonai, seu Elohim, que vocês construirão. Da mesma forma, não erijam nenhuma coluna. Adonai, seu Elohim, odeia isso. Não sacrifiquem a Adonai, seu Elohim, um boi ou uma ovelha que possua algum defeito ou imperfeição. Isso seria uma abominação para Adonai, seu Elohim. Se for encontrado entre vocês, dentro de seus portões, de qualquer cidade, dados por Adonai, seu Elohim, um homem ou uma mulher que faça o que Adonai, seu Elohim, considera iníquo, a transgressão de sua aliança, mediante o ato de servir e adorar outros deuses, o sol, a lua ou qualquer coisa existente no céu, algo que tenho proibido, e isso for contado a vocês, ou se vocês o tiverem ouvido, investiguem o assunto com atenção. Se for verdade, caso se confirme que essa coisa detestável foi feita em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver cometido essa impiedade aos portões da cidade e apedrejem esse homem ou essa mulher até a morte. A sentença de morte será aplicada apenas se houver o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Ninguém será sentenciado à morte pelo testemunho de uma única pessoa. As testemunhas serão as primeiras pessoas a apedrejarem aquela pessoa até a morte. Depois disso, todo o povo deverá participar do apedrejamento. Assim, vocês darão fim a essa impiedade em seu meio. Caso surja, junto ao portão da cidade, um caso de difícil julgamento concernente a derramamento de sangue, ou uma ação civil, ofensa pessoal ou qualquer outra questão controversa, levantem-se, vão ao lugar escolhido por Adonai e apresentem-se aos Coanim, que são Leviim, e ao juiz encarregado naquele momento. Consultem a opinião deles e eles chegarão ao veredicto para vocês. Então, hajam de acordo com o que disserem a vocês no lugar escolhido por Adonai. Cuidem do assunto segundo todas as instruções deles, de acordo com a Torá que eles ensinaram a vocês. Cumpram o veredito anunciado sem se desviar para a direita ou para a esquerda da decisão deles. A pessoa rebelde demais para prestar atenção ao Cohen, designado para o serviço de Adonai, seu Elohim, ou ao juiz, deverá morrer. Exterminem tamanha impiedade de Israel. Todo o povo ouvirá a respeito disso e terá medo de continuar a agir com rebeldia. Amém. Vamos abrahar posterior. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'hayeu lanu atah betorreinu. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade.
e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta primeira aliá baseado na Torá. Sobre o versículo 18: Juízes e policiais designarás para ti. Esta paraxá trata, como seu nome o indica, shofetim, juízes, do mandamento de nomear juízes, e shoterim, policiais, em todas as cidades do território de Israel. Os shofetim eram os encarregados de administrar a justiça e resolver os assuntos judiciais, enquanto os shoterim cumpriam as ordens e disposições dos tribunais. O juiz não podia diferenciar os litigantes, como fazer sentar um e deixar o outro em pé, falar gentilmente a um e asperamente a outro, favorecer ao pobre porque é pobre ou ao rico para lhe evitar a vergonha da condenação. Da mesma maneira, foi proibido prestar honrarias e dar presentes aos juízes para conseguir favores. A finalidade deste mandamento é que, por meio da justiça, converta-se o mundo no que a Torá e os profetas haviam sonhado, o reino do Eterno sobre a terra. Designarás para ti. Estas palavras, para ti, transmitem a ideia de outro tipo de juízo, a necessidade de julgar antes a nós mesmos, pois as pessoas costumam ser rápidas para julgar aos outros e lentas para julgarem a si mesmas. Portanto, cada um deverá ser, em primeiro lugar, juiz de si mesmo, de suas próprias ações e condenar-se se assim for necessário. Versículo 21. Asherá, árvore idolatrada dos pagãos. Não plantarás. A deusa Asherá era, segundo a mitologia da antiguidade, a mulher do ídolo Baal, cuja principal atividade consistia em desviar as moças do caminho correto e honesto. A relação entre a Asherá e um juiz indigno é explicado no Talmud, Sanhedrin 7b, onde o mestre Resh Lakish nos adverte: aquele que empossar um juiz indigno para julgar a coletividade é como se plantasse uma árvore idólatra em Israel. Versículo 22. Matsevá, altar pagão feito de uma só pedra. Não levantarás. O rabino Jonathan Eibes Ruetz interpretou esta prescrição do ponto de vista ético. O coração de um verdadeiro guia espiritual judaico nunca deve petrificar-se cuidando só do seu ego, sem participar ativamente dos problemas relativos à sua comunidade. Ele não pode isolar-se no seu estúdio, na sua biblioteca, para não ver o que se passa ao seu redor. Sobre o capítulo 17, primeiro versículo, defeito ou qualquer imperfeição. Aos líderes espirituais ou leigos de uma congregação, ordena-se que as receitas da comunidade provenham de fontes dignas, sérias. Não se devem aceitar contribuições de pessoas sem escrúpulos, de má fama, que ganharam a sua fortuna de forma ilegal e desonesta. Versículo 9. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias. Este versículo sugere que devemos respeitar o juiz, o presidente, o chefe ou a autoridade religiosa no exercício de suas funções, mesmo que inferiores em sabedoria e em qualidade aos anteriores. Iftar, Jefté, Juízes 11:11, na sua geração era como o profeta Samuel na geração dele, 1 Samuel 3:20. Desta citação, podemos deduzir também que a justiça não depende somente dos magistrados e que estes refletem as condições da sua época. Por isso, Iftar, na sua geração, como Samuel na dele, criaram a sua própria justiça e seu próprio destino. Porém, cada geração é responsável pelo que nela ocorra. Talvez existam leis de evolução histórica. Talvez incluam leis de caráter político, econômico, social ou psicológico sobre a sociedade e seus distintos aspectos e problemas, mas sempre terá em suas mãos a possibilidade
de realizar verdadeira justiça moral, se assim se propuser. Assim é o verdadeiro sentido do mandamento. Juízes e polícias designarás, e julgarão o povo com reto juiz. Devarim 16:18. Esta foi a nossa primeira aliá da Parashá Shofitim. Shalom a todos!